é um comentário em relação a isso que você acabou de falar, né? Que foi domingo, que você que louvou, né? Foi dirigente, né? Dos cânticos. Domingo passado, não. Não. Ah, Foi Peter. Foi Peter. Aí eu comentei que falei, pô, ficou bom que casou certinho com a pregação, né? Que Diogo fez. Ele falou, não, a gente já tinha conversado. Eu falei, oxe, ficou melhor ainda. Foi. Não é só por isso. acaso. Não é por acaso. E as pessoas percebem. Quando existe essa conexão, as pessoas percebem que existe. Gilson, sobre a abertura. O momento de iniciar a abertura é bem difícil, porque os irmãos estão conversando, estão naquele momento ali se vendo, né? Então, qual que você acha que é a melhor forma do irmão que subiu lá no púlpito de tentar trazer a atenção dos irmãos? Né? Não dá para chegar lá e dizer, irmão, cala a boca, né? Não dá para fazer isso. Mas qual seria a forma, né, gentil, menor impacto, mas que daria para ir chamando a atenção dos irmãos, acalmando os ânimos para que eles se concentrem no culto? Isso é uma pergunta interessante que eu até passei batido, mas é uma coisa que me chama a atenção e eu vejo o seguinte, existe a primeira chamada da abertura. A pessoa vai lá na frente, bom dia irmãos, graça e paz, aí você vê, e principalmente quando é Sejão, né, que bota aquela voz estrondosa dele, e você vê interessante a disciplina e o respeito das pessoas, porque o silêncio começa a tomar conta do ambiente, né? Quando ele dá aquela primeira chamada, mesmo antes, sabendo que vai falar novamente aquilo. Mas você chega lá em cima, que quando o Edson dá o sinal, e você fala, encosta mais junto aqui do telefone, bom dia, graça e paz, então todo mundo já vai se acomodando em seus lugares. Eu acho muito interessante essa disciplina que todos aqui têm, e o respeito, que o silêncio começa a tomar conta da igreja, e você sente isso. Daniel, em relação aos louvores, né, é engraçado que você foi falando aí, isso me remeteu aos vários cultos, né, e que ocorreu várias ocasiões de questão de camisa, de vestimento, de desatenção e afins. E eu acho que seria interessante também, né, não sei se futuramente a gente juntar os dirigentes, né, e fazer talvez um treinamento. Acho que esse que você fez aqui é perfeitamente, né, acho que serviria muito para o pessoal que vai lá à frente, e essa importância, sabe, dessa organização, dessa preparação, sabe, isso influencia realmente muitas pessoas. No domingo passado eu vi que essa questão das mãos que você falou, realmente, sabe, você levantar e adorar, você sabe, a posição das mãos, né, muito importante. E eu olhei ao redor e realmente tinha gente assim, ou nem levantava as mãos, ficava assim. Então, realmente, essa preparação, sabe? Então, é interessante a gente treinar essas pessoas também, né? E, claro, tem que ter a parte delas também de se voluntariar para isso. Existem muitos treinamentos de como pregar, né? Como fazer um estudo, como fazer um sermão, mas falta, às vezes, um pouco esse treinamento específico para dirigir o culto, né? Daniel, Marco de Vila da Fábrica. Marco. Eu cheguei há pouco tempo. Eu não sei se você tratou do assunto, do tema, mas nós temos cânticos nos inários que são cânticos para serem cantados solo. E temos composições para serem cantadas para coral. Então, essas, no meu modo de ver, elas são mais adequadas ao culto. Então, como é que a gente pode fazer para filtrar isso? Porque quando a gente canta uma canção solo, que é geralmente a música evangélica, que foram introduzidas no inário, a congregação ela não acompanha bem os cânticos, por mais esforço do dirigente. Aí, se você teria uma ideia para nos passar. Sim. Existem duas formas que você pode fazer, Marcos. Tem gente que tem um pouco mais de conhecimento, e para isso que é bom o treinamento, que as pessoas muitas vezes conseguem adaptar os cânticos, a forma de cantar, muitas vezes de um canto solo para um cântico, né, em grupo, em coral, ou então em 2 vozes, 3 vozes. Então, muitas vezes o que acontece é isso, um cântico que é feito às vezes para coral, ele é adaptado ou na estrofe ou na forma de cantar, você consegue fazer uma adaptação para que aquele cântico flua melhor com a igreja cantando. Então, isso é uma coisa. Uma outra dica é testar.
é testar. É sempre que você sente, poxa, será que esse cântico é legal para a igreja? Será que não é legal? Será que a igreja vai conseguir cantar ou não vai conseguir? É você fazer testes em outros momentos. Você pegar um culto de oração, você pegar um evento, pegar algum outro momento antes e dizer, vamos jogar esse cântico, vamos ver como é que a igreja canta, vamos ver se a igreja consegue cantar, né? Fazer esses testes e adaptações antes de chegar no culto, né? Então, são duas dicas, e se nesse caso realmente não der para cantar, aí realmente não é legal levar para a igreja. Isso foi um ponto bom que você disse. Nem todo cântico a igreja consegue cantar, e a gente precisa escolher cânticos que a igreja cante, né? Esse é o propósito. Lembrando aos irmãos que a réplica fica depois de você como professor, pessoalmente. Mas tem bastante pessoas querendo fazer perguntas. Eu acho que é o William. Obrigado, Regis. Irmão, eu tenho muito a dizer sobre esse assunto, tem uma lista aqui. Então eu vou começar, depois passo para o outro, depois eu volto. Vamos ver se dá tempo. Uma coisa que eu quero dizer que foi falar sobre essa questão de levantar as mãos. Isso reflete sobre uma coisa que já me perturbou muitas vezes em questão do dirigente. Eu acho que às vezes o dirigente leva as coisas de forma pessoal, entende? Por exemplo, ele começa um hino e as pessoas não cantam como ele quer. Aí ele, o que? Está dormindo, não dormiu bem, não comeu. Acho que isso é totalmente desnecessário, uma coisa feia. Assim, você não deve repreender as pessoas que não estão cantando. De fato, eu acho que é culpa do dirigente. Se a igreja não está cantando bem, que o dirigente não sabe conduzir o hino, entende? Então, acho que essa mesma questão das mãos, acho que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Tem pessoas introvertidas, tem pessoas que talvez estejam visitando, tem pessoas que talvez tenham tido uma experiência com um grupo pentecostal, eles são, o que está acontecendo aqui, sabe? Então, vários motivos, pode ser. Então, não deve pensar de forma negativa, esse irmão não é espiritual, porque não está assim, pulando e levantando até o teto as mãos, entende? Agora, também acho que a responsabilidade do dirigente, assim, também, porque uma coisa, levantar as mãos, era uma coisa do judeu. Jesus, né, ergueu os braços, ergueu a cabeça, orou olhando, olhos abertos, né? Então, às vezes, é uma questão de ensinar. Por que levantamos as mãos? Por que os judeus faziam isso? Por que é bom fazer isso? Porque expressa uma abertura, é uma expressão levantando para o céu. Você diz, eu estou aqui, eu estou aberto para o Senhor, estou pensando. Então, acho que é importante pensar o melhor sobre os irmãos e tentar conduzir com a instrução, com o ensino, com o próprio exemplo, certo? Se você quer que a igreja canta com alegria, canta bem, então vai lá, canta bem, porque às vezes o próprio dirigente chega lá cantando bem baixo, bem abafado, certo? Então ele tem que cantar da forma que ele quer conduzir a igreja. Isso. Bom, eu vou passar para outro antes do próximo ponto. Mas só um comentário em relação ao que o William falou. Realmente, é nosso papel como dirigente fazer a igreja como líder, né? Se os liderados não estão fazendo o que o líder quer, a culpa é do líder. Então, você precisa fazer, de alguma forma, as pessoas sentirem, né, o cântico da forma correta para que elas se expressem, ou levantando a mão, ou fazendo qualquer coisa da forma correta. É total responsabilidade nossa mesmo. Sim, irmãos, eu vou pegar mais 2 pessoas só, e aí a gente dá um intervalo, tá certo? Então, só a pergunta, você aproveita, faz num outro momento, né? Mas eu vou passar aqui para Kaique e para Sérgio, pela idade, Kaique, desculpa, que Sérgio eu estava falando aqui que só ia 2 e a mão de Sérgio estava lá, eu de costa. Daniel, só a título de esclarecimento, por exemplo, eu queria que tu esclarecesse melhor, porque eu tive um entendimento diferente do que você falou, sobre os cânticos ter que ser extraído da palavra de Deus. Se não for extraído, não se deve cantar. Eu queria um entendimento melhor sobre isso, entendeu? Ou seja, os cânticos que vai ser dirigido tem que ser extraído como nos salmos, como, sabe, dentro da palavra de Cristo. Eu acho que eu não entendi isso. Certo. Bem.
Vou tentar explicar de outra forma. Não sei se você vai... todo cântico ele tem uma mensagem, tá certo? Tem uma mensagem central daquele cântico. Essa mensagem tem que estar contida na Bíblia. Não é que o cântico, literalmente, as palavras do cântico, né, sejam realmente Ctrl+C, Ctrl+V, né, assim, extraídas, recortadas. Eu acho, não sei se foi isso que você entendeu. Não é que, né, a letra do cântico tem que ser totalmente extraída da Bíblia, mas a mensagem do cântico. Por exemplo, quando a gente canta, dê a sua vida inteiramente a Jesus, não existe essa frase, dê a sua vida inteiramente a Jesus, na Bíblia, né? Mas essa mensagem de que a gente precisa dar a vida, tem na Bíblia. Então, foi isso que eu quis dizer, que a mensagem que a gente canta tem que ser mensagens que estão na Bíblia, doutrinas e preceitos que estão na Bíblia, que a gente acredita, né? Foi mais ou menos isso. Batismo, tem a ver com batismo também, porque tem muitos cânticos que trazem uma mensagem, muitas vezes, que são contrárias à doutrina, são contrárias, às vezes, ao que a gente ensina, e aí a gente tem que ter cuidado. Pronto. Gilson, eu queria fazer uma pergunta sobre a abertura, sobre um comentário que eu escutei recentemente, que eu achei muito pertinente. A abertura, como o irmão bem colocou, saudação, leitura e oração. E a gente tem um costume de todos os dirigentes que sobem ao púlpito fazer uma saudação à igreja. Bom dia, paz de Cristo. E nesse comentário que eu recebi, eu achei muito pertinente, a abertura tem o papel de fazer a saudação por todos os dirigentes. Então ele está saudando a igreja e quem sobe ao púlpito não vai dar bom dia, não vai paz de Cristo, vai subir ao púlpito para fazer a ceia, começa a ceia. Ele não vai fazer a saudação, porque senão são várias saudações, e aí fica na dúvida. A igreja responde bom dia, da paz de Cristo, fica nessa dúvida. Eu queria um comentário do irmão sobre isso, né? Que a saudação inicial da abertura é a saudação por todos os dirigentes, como uma equipe que né? Quem está dirigindo, formou-se uma equipe para dirigir o culto, né? Como estava no texto, né, a saudação é uma comunhão que é essencial para nosso crescimento espiritual. Juntos, como corpo de Cristo, nos encorajamos mutuamente, um com os outros, né? E o crescimento na fé. Podemos fazer do culto um momento de fortalecimento e edificações. Então, eu estou abrangendo todo o culto, né? Tudo que vai se passar a cada momento. Então, comunhar um irmão com o outro, como eu falei, se você vê um irmão isolado lá, vá lá, comente com ele, fale com ele, dê boas-vindas a ele. É interessante realmente o que você falou, e esse comentário eu acho que está no texto do que foi falado aqui. Isso. É todo o culto, né? É a comunhão, é uma coisa mútua realmente, um com os outros. Dois pontos, né? Que ninguém precisa se endividar, tá certo? Com nada. Não, eu tenho que comprar um paletó, 2 paletós. Não, ninguém tem que se endividar. E uma outra coisa, tudo que nós estamos colocando aqui, ela parte de uma sugestão. Por exemplo, nosso irmão Gilson, aqui, ele colocou oração, aliás, ele colocou boas-vindas, leitura e oração. Se alguém chega lá e diz, irmãos, vamos orar, faz a oração, irmãos, vamos fazer a leitura, e depois da leitura ele diz, eu quero dar as boas-vindas, não existe um padrão. O que existe, e isso eu conversei com o Gilson, e a gente se reuniu antes, quem está aqui apresentando, o que existe é uma organização, tá certo? Ninguém quer fazer nada ao extremo, ou para aparecer, ou para chamar atenção, tudo para Deus, mas não é para você pensar, não é? Eu já vi dirigentes que começavam os louvores dizendo, vamos primeiro os homens, as mulheres, depois todo mundo, né? E segundo Daniel, eu também posso, é só, isso aqui eu sei, viu? Amanhã. Segundo Daniel. Acho que eu vou apagar essa aula. Não, tá lá no YouTube. Tá certo? Então agora a gente tem a série de perguntas. Eu vou lá para trás. Vou passar para Rangel, que ele disse que tem uma pergunta. Um
comentário e depois nosso irmão Manuel. O Manuel está aqui. Tem uma pergunta, Manuel? O meu não é pergunta, é só uma observação sobre os cânticos, né? Botar hinos conhecidos, porque às vezes o dirigente sabe o hino, certas pessoas não sabem, né? Então botar hinos que todo mundo conheça, porque às vezes tem um visitante, né? E saindo tudo em harmonia, aí é maravilhoso. E sobre a ceia, não ficar com o saquinho na frente da pessoa, porque constrange a pessoa, né? Deixa passar, né? Aí a pessoa oferta de coração, se ela quiser. Só essa observação, obrigado. Quando você fizer a pergunta, tenta... Deixa eu passar para Marcel e depois eu volto para você, William. Tente fazer a pergunta do início ao fim com o microfone. É mais pegando carona no que você falou. Isso serve para todos, né? Eu gostei muito, Marcelo focou muito na palavra. E assim, de uma forma geral, eu estou aqui já faz 36 anos e no passado, quando eu era criança, a gente organizava de uma forma, hoje de outra. Quem é que está certo? Né? Acredito que todos. O que eu quero dizer, tem um irmão aqui do Mato Grosso, se os irmãos da Bahia tivessem aqui, do Bonocô, e o irmão cantasse, eles não iriam bater palmas. O que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que tem que tudo ser feito com ordem e decência. Então, eu preciso entender que o que eu penso não é necessariamente o que todo mundo pensa. E eu preciso respeitar todos. Se você for congregar lá no Bonocô, você vai ver coisas diferentes. Mas isso não quer dizer que os irmãos estão errados. Então, assim, eu fiquei só preocupado para a gente não achar que nós somos quem fazemos certos a organização. Como o Regis falou, tá? Todos são homens, né? E a gente quer melhorar, tá certo? Então, e assim, outra coisa é, eu devo vir arrumado, não é porque eu vou subir no púlpito, tá? Se eu não subir, eu também tenho que vir. Eu não posso colocar o púlpito como sendo o auge da minha adoração, né? Deixar bem claro isso, né? Então, eu venho para servir a Deus e o amor a meu irmão, ele é fundamental, né? Então, assim, eu não posso julgar se ele não faz algo e eu faço, né? Então, assim, a gente deixa isso com Deus. Obrigado, Marcelo. Eu vou passar para o William, Sérgio, Kaique. Então, se você quiser, você levanta a mão. Olha, a lista só cresceu. Agora que eu tenho o microfone, não vou saltar mais. Não, eu estou brincando. Duas coisas, rapidamente. Primeira coisa, bem rápido. Porque todo mundo está falando sobre veste. Minha preocupação é ficar fixado nisso, certo? Eu acho que não deve ser nem para menos, nem para o mais. Nem desleixar demais, nem arrumar demais. Minha intenção quando eu soube lá é dar glória a Deus, apontar para Deus. Então, minha veste, minha roupa não deve distrair o irmão disso. Ele não deve chamar a atenção para mim, mesmo ou desleixado ou arrumado demais, né? Então tem que ter essa preocupação. Agora, a questão que eu tenho é sobre a ceia. Falou sobre alusão, né, à ceia, né? Não falou que deve fazer uma alusão à ceia. O que isso significa? Certo? Por quê? Porque eu digo isso. A gente sabe quais são as passagens mais lidas na hora da ceia. Quais são? Mateus 26. Mateus 26, 1 Coríntios 11, né? Sempre. Então, minha preocupação é a gente fala mais da ceia do que de Cristo. Entende? Tem que entender, quando Paulo escreveu sobre a ceia, ele estava combatendo um erro, um problema. Então, a gente não tem que levantar para dar uma aula sobre a ceia toda vez. A gente tem que corrigir alguma coisa. A gente tem que levantar para exaltar o Cristo, para memorializar Jesus, para trazer o pensamento do irmão para Jesus, o que ele fez em sacrifício, né, aos nossos pecados. Então, você pode falar de Isaías 53, você pode falar sobre Jesus dizendo, não vim para fazer minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, dar minha vida em resgate por muitos. Então, o ponto é que pode falar de Cristo.
não tem que falar da ceia, não tem que instruir sobre a ceia toda vez que ele levanta, certo? Está entendendo? A maioria dos irmãos lá tem esse entendimento da ceia, entende? E tem que entender o que Paulo estava fazendo e qual é o nosso propósito, entende? Eu estou entendendo tudo como uma posição. A Marcelo quer falar algo? Não, eu ia só fazer um comentário, porque quando nós nos reunimos, foram alguns pontos que pelo tempo não foi possível falar. Tem determinadas igrejas que quando elas fazem, que isso às vezes é até uma coisa bem positiva, quando elas fazem um encontro para celebrar a ceia, elas fazem um encontro bem restrito a eles, ou seja, subentende-se que aquelas pessoas que estão lá, naquele momento, ela tem um entendimento do que é a ceia. O nosso culto, ele é aberto. E assim, não sei se houve um erro de entendimento de minha parte. É necessário, sim, que seja esclarecido o que é a ceia, até porque quem pode cear? Isso daí, às vezes, até um ponto que diverge em várias situações. Quem pode cear? Então, assim, é necessário, sim, muitas vezes, quando nós formos falar da ceia, a gente dizer o que ela representa, o que ela realmente é. Porque possa ser que determinadas pessoas, simplesmente, sem entendimento, vá participar da ceia, sem entender o que ela significa. É como uma coisa que, às vezes, chama muita atenção, criança pode participar da ceia? Criança pode ser batizada, então às vezes é necessário, principalmente porque o nosso culto ele não é restrito a pessoas que têm o entendimento da Bíblia, ele é um culto, de certa forma, aberto, e possa ser até que determinadas pessoas participando do nosso culto, ele não tem entendimento, então isso eu acho que deve ser uma coisa que deve ser explicitada, eu acho que dentro do próprio culto, eu creio, né? Essa é a minha visão. Aí possa ser que eu esteja errado, óbvio. Só deixe-me esclarecer, não estou dizendo que a gente não deve falar da ceia. O que eu estou dizendo é a gente não precisa ir para as passagens que tratam da ceia para dar aula sobre a ceia. A gente pode dizer, olha, na ceia a gente lembra o sacrifício de Jesus, como diz em Isaías 53. Aí a gente fez a leitura de 53. Então a gente pode comentar sobre o propósito da ceia, mas ler a passagem que fala sobre o sacrifício, a morte, entendem? O sangue que ele derramou, sem fixar numa aula sobre a ceia. Se alguém ficar com uma dúvida, procura quem faz a pergunta, procura quem responde, tá certo? E cada um coloca seu pensamento. Se eu entender alguma coisa que não ficou esclarecida, eu vou perguntar a quem está fazendo a pergunta e quem está dando a resposta. Minha pergunta vai para aquele que mais queria se esquivar de pergunta. Rildo. Espera aí. Rildo, desde que eu me entendo como cristão na Igreja de Cristo, eu vejo que sempre foi um grande entrave os irmãos contribuir na oferta. Isso por causa de culturas, de dízimo, porque tal, aquilo, outro, sempre teve essa cultura. A minha pergunta é, quando você se preocupou, por exemplo, você disse que sua oferta você tira daquele mês para já dar ao Senhor, não é isso que eu entendi? Você já dá. Mas no dia que você vai fazer a oferta, você já muda, ou seja, você fraciona, para que todo domingo as pessoas olhem para você e digam, eita, Rildo está contribuindo, ele está pregando e está contribuindo, ou seja, faça o que eu faço, mas não faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, talvez seja isso. O que a gente poderia fazer para mudar essa cultura na própria ceia, nesse minutinho que tem da oferta que diga de 10 minutos, porque assim, ao meu ver, esse seu pensamento para mim é equivocado, as pessoas têm que ofertar a Deus por gratidão, por bondade, por benignidade. Se ele vai fracionar ou não, aí o problema é dele. Eu vejo um problema financeiro para a igreja, eu não sou contador, mas eu sou dono de casa e meu orçamento quem faz sou eu. Preciso melhorar na oferta. Hoje eu tenho ofertado muito mais do que anteriormente, mas eu vejo um problema quando se fraciona a oferta. Por exemplo, se eu tenho R$2.000 para ofertar por mês, eu fraciono de 500, e se
é no começo do mês e a igreja tem no meio da semana água, luz, e posto, aquilo outro, e se as pessoas fracionam, talvez vai ter uma consequência maior. O que a gente pode fazer, o que o dirigente pode fazer para orientar os irmãos, para ofertar de uma maneira, não digo correta, será talvez da forma... É tentar fazer a pergunta um pouco mais direta para todo mundo, tá certo? É possível, para a gente ganhar um pouco de tempo, e não explicar os nossos pontos. Na verdade, o coração de cada um é com Deus. Com relação à administração da oferta, se recebe maior número no início ou no final do mês, isso cabe, vamos dizer, ao presbitério, etc, etc, etc. Isso é com eles. Tá certo? Mas, Hildo, responda a Sérgio. Eu só estou aproveitando isso para a gente tentar ser direto na pergunta. Não. Tá vendo aí? Não, veja, é como a gente está falando, isso aqui não é regra básica que você, ou A ou B, tem que seguir. Mas veja, aquilo que tocou no meu coração, eu vou fazer. Da mesma forma que eu venho ofertando todo mês, se eu for escalado para o mês, tocou no meu coração de fazer assim. Não para mostrar que a igreja toda tem que ofertar, mas aquilo tocou no meu coração, porque às vezes eu me sinto constrangido de não ofertar porque eu não tenho, mas eu vejo que minha esposa, ela fraciona e eu a louvo por isso. Então, depende de cada um, da condição financeira de cada um. A minha, claro, todo mês eu vou lá e consagro aquilo ali. Só que tocou no meu coração, como tocou no seu de fazer uma vez, e eu não estou fazendo oferta independente da situação da igreja, não. Eu estou fazendo oferta porque eu estou retribuindo, eu estou agradecendo, eu estou recebendo a generosidade de Deus. Então eu podia muito bem fazer, como talvez alguém faça, não venha ao caso, mas de não ofertar. Por quê? Poxa, eu vou ofertar nada. Não. Aquilo que eu faço, eu busco fazer em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em mim. Se eu estou fracionando ou não, o meu coração tocou, está entendendo, Sérgio? Se daqui a pouco meu coração não tocar de novo, eu espero que eu não deixe de ofertar, mas eu volto a ofertar do jeito que vinha. Mas cabe a cada um, é do coração de cada um. Assim, voltando um pouco para a veste, é de acordo com o coração e a vontade de cada um. Ninguém está pressionando, ninguém está obrigando, ninguém está dizendo que isso que está fazendo. Pronto, então, o pastor mandou terminar. Parar a conversa. Certo. Aí depois. Tá certo. Vou fazer uma pergunta rápida e objetiva a Marcelo, em relação à ceia. Marcelo, eu tenho um filho de 11 anos e toda vez que passa a ceia, que ele não participa da ceia, ele se sente como um fora da família. Eu queria saber como é que fica nesse caso de uma criança cear. Gostei, bicho. Vai chegar lá, Ju. Assim, como uma criança cear? De hoje, como assim, uma criança cear ou uma criança cear? Ou não? Na verdade, não existe uma idade correta, né? Diz que para participar da ceia é necessário que você tenha pelo menos o mínimo de questão do entendimento. Em relação a uma criança, eu acho que os pais ele precisa ter sabedoria em relação ao que fazer. Eu já vi crianças aqui ceando da seguinte forma: o pai tem pego o suco e o pão e ele tem partido e dividido com a criança. Isso daí é uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele já está preparando a criança para esse ato. Assim também como a oferta. Tem muitos pais que ofertam dinheiro físico. O que é que eles fazem? Eles não colocam a oferta, mas eles passam para a criança coloque a oferta como uma forma de ensinamento para a criança. Eu tenho uma criança, né, minha sobrinha em casa, 9 anos de idade, ela está doidinha para ser batizada. Está doida. Inclusive fez até o curso Como Viver a Eternidade com Deus aí já, com esse propósito. Mas aí, alguns momentos, às vezes, demora-se um pouquinho para quê? Para que ela atinja um pouquinho a maturidade
de ter realmente esse verdadeiro entendimento, entendeu? Agora, como pai de criança, eu acho que uma boa estratégia é você fazer exatamente isso. Se houver a possibilidade, obviamente também que se ela for pegar e cear, eu acredito que isso daí não vai ter, eu acho que nenhum impedimento. Eu acho que não tem nada assim que a impeça nesse ponto, né? Mas o que explica é que ela tenha, no mínimo, o discernimento do que significa ceia. Perfeito. Eu queria fazer um comentário e depois a pergunta. Sobre vestes, eu gostei muito do que o William e o que o Marcelo colocaram, sobre a questão de a gente não chamar a atenção por estar arrumado demais. E uma forma que eu entendi que eu posso melhorar nisso as pessoas não vão saber se eu vou ao púlpito ou não pela roupa que eu estiver. Eu sempre vou vir da mesma forma, uma forma apresentável, que se eu estiver escalado para ir ao púlpito, eu estarei daquela forma. E se eu não estiver escalado, eu também estarei da mesma forma. As pessoas não vão saber pelo meu tipo de roupa se eu estarei no púlpito ou não. Isso para mim me ajudou a não estar nem informal demais, nem formal demais. Eu venho para o culto. Então, se eu estiver escalado ou não, eu estou vindo para o culto. Era isso a observação que eu queria fazer. E a pergunta é sobre a questão, tanto na ceia quanto na oferta, quem quiser responder, sobre a questão de deixar o púlpito só. Eu tenho um ponto assim que, às vezes, os irmãos fazem a oração, por exemplo, da ceia e descem. Aí, só colocando meu ponto, desculpa, Regis, mas assim, tem o efeito manada, né? Quando você desce do púlpito, acaba que as pessoas tendem a conversar uma com as outras e a outra vê e acaba perdendo aquela reverência. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão de terminei a oração, desci do púlpito, não esperei passar o saco, não esperei passar as bandejas, né? Rapidamente, eu vou encerrar com mais dois irmãos, Júlio e França. Então, a pergunta dele aqui. Rapidamente, assim, quanto à questão de veste, a gente está voltando que não é obrigação, mas é que para o melhoramento. Então, não você nem eu vamos deixar de vir à igreja porque a gente não foi escalado e a gente tem que estar de paletó e gravata. O momento aqui não é esse. Agora, quanto à questão de fazer a oferta, ou de fazer a ceia e deixar aquele momento vazio, a igreja de Cristo, ela não vai, ela é de 8 a 80. Então, eu e João, há uns meses passados, a gente sugeriu, no intervalo de cada momento, o dirigente do cântico, onde ele estivesse, não precisava ele ir para o púlpito, ele começar a louvar alguns hinos direcionados à ceia, mas a gente não vai agradar. Então, assim, fica difícil. A mesma coisa de veste. Não vai, eu não vou, por exemplo, se para o mês eu não tiver escalado, aí eu não venho porque não, eu venho num traje normal e acessível, porque eu vou dizer para você, quando eu não boto, isso é para mim, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu não boto uma camisa social no domingo, uma camisa ou uma calça social, e o dedo diz logo que eu estou desmantelado. Tu está entendendo? Então, assim, é um momento de reverência minha para com Deus. Eu não me importo com o que alguém vai dizer, porque eu passei quase um ano vindo de paletó e gravata, e a turma ficava tirando onda. E eu, a minha preocupação é de estar aceitável a Deus, tanto para ofertar, tanto quanto para participar da ceia. Kaique, excelente pergunta. Para mim, uma tortura estar aqui. Em alguns momentos, logo quando fui convidado a levar a reflexão da ceia em várias vezes, esse fato que você acabou de citar, isso aconteceu comigo. Aí eu só justificar o motivo e dizer que isso acontece com muitas pessoas também. Porque eu queria, e foi muito bom, por isso que eu falei que foi muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque para mim eu queria me livrar logo daquilo. E o que acontece? Depois de um tempo, eu comecei já a utilizar uma estratégia para não deixar o púlpito vazio. O que eu chamava exatamente isso que Hilda acabou de falar, chamei Ishua, chamei Manuel, fiz, olha, quando eu terminar de orar, tu sobe para o púlpito não ficar vazio, porque isso está sendo no YouTube. Então, assim, e me trouxe também uma lembrança, né, de que é interessante também, quando nós formos fazer a oração, aí por isso que foi bom também essa lembrança, é interessante que nós possamos fazer também em parte separada, porque são dois elementos, são dois momentos. Se você fizer a oração, faz a oração, aí foi bom que me lembrou.
faz a oração pelo pão, depois faz a oração pelo suco. E, em relação a essa questão de deixar o púlpito, isso, como eu disse, assim, tudo que eu falo para vocês, eu tenho que olhar primeiramente para mim. Eu mesmo, hoje, mesmo que eu fique calado, mas aí eu não tenho mais deixado o púlpito vazio, mas foi muito boa a sua pergunta. Acabou não, Regis? Marcelo, sobre a questão da ceia, só uma pergunta e um ponto, né? A questão de avisar a orar, que em alguns momentos eu vi que a pessoa que estava instruindo o pessoal, né, fazendo a ceia, ele começava a orar e não avisava, né? E aí eu vi algumas pessoas perdidas, eita, é para orar, não é para orar, fica... E aí é bom sempre estar atento a gente quando está lá, vamos orar agora, pessoal. Irmãos, vamos fazer uma oração, saber instruir as pessoas sobre isso. E a outra questão é a questão de cântico durante o momento da ceia. Se seria um problema ou é uma estratégia, não sei, que talvez os irmãos estão fazendo para não deixar o pessoal disperso, né? Que acaba justamente ficando naquele momento parado de reflexão, mas às vezes as pessoas ficam conversando, algum tempo distraída, e se seria um problema ou não, é uma coisa boa para poder não dispersar o pessoal. Daniel, ele deu um ponto muito bom logo quando ele disse assim que o dirigente do louvor, ele faz como um rio, né? Ele já deu um norte para tudo isso, né? Que ele tentou, pelo menos esse foi o meu entendimento, ele disse que é interessante na escolha dos louvores, que digamos assim, se vai ter um momento da ceia, é até interessante que o canto que antecede a ceia, ele seja direcionado para a ceia, ou com uma mensagem seria interessante isso, eu não sei se foi isso que eu entendi, Daniel, em relação à oferta da mesma forma, em relação à pregação, se de repente você souber qual o tema que vai ser a pregação, se você perceber que tem um canto, um louvor que pode apontar para a pregação, é bom utilizar isso, eu acho que eu entendi isso, né? Em relação à questão do cântico durante o momento da ceia, eu acho bem interessante, principalmente quando quem está levando uma reflexão sobre a ceia ficar calado, como muitas vezes é o meu caso em alguns momentos, que eu não explano muito, aí é interessante, sim, eu acho que seria conversar com o pessoal de louvores, se ele tem alguns louvores, né, que são bem conhecidos pela igreja, porque também não é muito interessante você pegar, cantar um louvor que é referente à ceia, mas só que você saiba. É interessante, né, que a própria igreja também ela possa acompanhar, porque eu mesmo costumo, quando eu estou tomando a ceia, geralmente quando eu pego o pão, aí eu paro, faço uma oração, mesmo fazendo a oração, já tenha sido feita a oração, mas geralmente eu paro e fico assim um determinado período realmente refletindo. Mas é excelente essa ideia de que seja louvado, né, seja dirigido, né, pelos dirigentes dos cânticos, sim, um louvor. Agora sim, uma sugestão que eu dou é que ela seja, de certa forma, um cântico que a igreja conheça. Curto, exatamente, curto. Irmãos, deixe-me só, assim, falar para vocês alguns pensamentos, só para pensar, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguém dirigindo a ceia, por exemplo, e quando ele terminou, ele disse, gostaria de convidar a igreja, baixar a cabeça, fazer uma reflexão. Aí ele saiu do púlpito até o final do suco, aí ficou aquele silêncio, todo mundo refletindo. O púlpito ficou vazio. Eu vi isso no passado, então foi algo feito com propósito. Nosso irmão Edson, ele fez um ponto para mim, que hoje isso não seria tão, assim, usando a palavra dele, legal, porque a gente tem uma live, aí fica lá, realmente vazio. Então, só para a gente pensar, não existe uma fórmula, é assim, existe organização, não é? Que vem de preparação para fazer a obra do Senhor naquele ponto ou no outro ponto. Lembrando que cada um faz do seu coração, e nós não queremos
julgar ninguém pelo coração, tá certo? Que a gente não consegue. Pessoal, só queria falar um negócio para a gente que está tratando disso aqui, porque há muita preocupação com relação à live, né? E aí eu queria só a gente acertar algumas coisas aqui com relação à live, para que vocês também saibam, tá? Primeira coisa, a gente falou muito sobre louvores, e aí Daniel lembrou a gente de não fazer muitas mensagens longas nos louvores, tá? Na live, como é que a gente trabalha? Na hora dos louvores, o microfone que está no púlpito lá, com a pessoa que está dirigindo, a gente desliga ele para a live. E aí na live fica o microfone da câmera, que pega o ambiente, para poder pegar os irmãos louvando também. Então, quem está fazendo os louvores, lembrem-se, se você for falar alguma coisa, o som vai sair mais abafado, certo? Então, tentem, na hora, se for falar alguma coisa, dar um aviso mais curto, mais rápido, porque o som vai sair totalmente abafado, porque não está no microfone da mesa, está no microfone da câmera, certo? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, tem a segunda coisa que é com relação ao que Marcelo falou, de não ficar lá em cima e descer, porque não sabe como é que vai ficar na live e tal. O que é que a gente faz na live nesse momento? Na hora que o dirigente que está lá em cima, fazendo ceia e oferta, faz a oração, e os auxiliares começam a passar as bandejas ou os saquinhos, a gente corta a imagem de quem está lá em cima e abre uma imagem do salão, da Assembleia, tá? Então, quem está lá na frente não precisa se preocupar de estar lá parado, olhando para um lado e para o outro, e sendo filmado isso, porque a gente está filmando justamente os irmãos passando com os saquinhos e com as bandejas. A gente só volta para a imagem lá se o irmão que está lá em cima começar a fazer um novo pensamento, fazer uma nova exposição, alguma coisa assim. Aí a gente volta a imagem para lá. Mas, se não, o dirigente pode ficar lá em cima, tranquilo, que a gente está pegando a imagem do salão completo, tá? E uma última coisa que eu gostaria de falar, uma coisa que eu já, assim, falo muito com o Regis, com o Mike e tal, que é para todo mundo que vai subir lá em cima, a gente lembrar que aquilo está sendo transmitido na internet. E a gente sabe como a internet é hoje, né? A partir do momento que algo entra na internet, a gente não tira mais. Então, assim, muita responsabilidade com o que vai falar, tá? Tentem, ao máximo, não falar nada que dê uma dupla interpretação, porque a gente sabe que basta uma besteirinha para fazerem um corte, editarem e virem para cima da gente, né, com a faca e o queijo na mão. Então, assim, só lembrar de ter uma responsabilidade na hora do que for falar, porque isso vai para a internet e fica lá. E daqui que a gente perceba que não sei o quê, para tentar cortar, já um bocado de gente já viu, já salvou, já começou a compartilhar. Tá bom, pessoal? Era só esses avisos que eu queria dar com relação à live, para esclarecer algumas coisas aí. Se tiverem mais alguma dúvida, pode me procurar Edson, que a gente está aí para ajudar, Daniel também. Tá bom, pessoal? Valeu. Quem tem dúvidas? Claro que eu. Regis vai pensar duas vezes a próxima vez que me convida, né? Não, primeiramente queria fazer um comentário bem rápido. Eu queria reforçar uma coisa que o senhor falou, da importância desse serviço, certo? Não deve menosprezar, é um serviço super importante. Não está apenas passando uma bandeja, um saco, você está servindo ao Senhor e você está facilitando a participação na ceia e na oferta dos irmãos. Então, seu serviço é extremamente importante. É uma bênção fazer isso. Minha pergunta, Silvia, é o seguinte: você fala que as pessoas que estão fazendo esse trabalho, precisam saber onde vão, certo? Então, minha pergunta é se existe algum tipo de treinamento, alguma orientação, não só de dizer, vai aqui, você vai aqui, mas levar o irmão, né? Eu sei que, por exemplo, casamento, você tem a noite antes, você vai lá e fica fazendo onde vai todo mundo, onde vai ficar, onde vai andar, certo? Porque eu vejo os irmãos, até alguns que já participaram várias vezes, olhando para, você vai para lá, não, você vai para lá, você vai entender, quem vai para lá? Orientando a pessoa na hora, ou às vezes duas pessoas no mesmo lugar, pegando no mesmo local, não, já fez aqui, certo? Então não sei se já existe ou não, eu só queria saber se existe algum tipo de treinamento ou orientação. Obrigado, William.
a gente sempre tem essa orientação, sabe? É porque, como eu disse, algumas vezes nós falhamos, mas quando a gente tem a reunião de 15 para as 9, mesmo a equipe dos auxiliares sendo com a maioria antiga, eu faço questão de pegar eles e descer para o salão. Não tem ninguém no salão, vai nós 6 lá, os 5 auxiliares e eu. E eu digo, você vai ficar nessa fila, você vai ficar nessa fila, você vai ficar nessa fila. Você está nessa fila, quando você sair daqui, você vai fazer dessa forma e você vai entregar quem está aqui. E assim eu dou um passo a passo, uma orientação para cada um que vai lá. Mas, às vezes, acontece da gente falhar. Regis, eu queria fazer uma pergunta sobre a ordem do culto, particularmente sobre a ceia e a oferta. Afeto a questão dos auxiliares. Evandro lembrou sobre uma questão do irmão que está dirigindo, se deveria ou não, a gente sabe que não tem certo, ceiar, né, pegar o pão, pegar o suco, naquele momento, que algumas vezes a gente vê que o auxiliar vai entregar, o irmão diz, não vou fazer agora não, vou fazer depois. Só que para mim, aí eu estou colocando meu ponto, eu acho que aquele momento ali você está em comunhão com os demais irmãos, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre se você ceia junto com os irmãos ou se você vai no momento posterior pegar lá na mesa. A minha escolha é o que você mesmo respondeu. O que você falou. Eu, estando lá, eu pego e participo com todos. Entendeu? Kaique, eu pergunto a cada dirigente qual a escolha dele. Eu pergunto, você quer ser servido no púlpito? E aí ele diz sim ou não. Aí eu falo, informo os auxiliares, a regra é para ser assim, o último serve ao quem está ministrando no púlpito. E eu digo a ele, você vai servir ao quem está dirigindo a ceia e a oferta. Eu digo, você não vai servir porque ele não quer. Sabe? Fica a escolha de quem está dirigindo. A pergunta feita à pessoa certa é melhor, não é não? Gostei. Ele pergunta ao dirigente, né? Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Aproveitar que ninguém tem, vou fazer uma para a Regis. Regis, você que é responsável pela escala geral, deve dar o maior trabalho, né? Mas como é assim essa questão a gente está vendo vários homens aqui, você geralmente tem uma grande disponibilidade de escolha assim, de homens, assim, é fácil, tem muitos homens disponíveis, ou você tem que lidar muito com assim, pessoas que não querem, que você convida e diz não e não vai? Como é que você tem esse tratamento, assim, mais ou menos como é que você lida com isso? Olha, na verdade, graças a Deus, tem um número que sempre supre. A gente tenta fazer um rodízio para que não seja assim a mesma pessoa, as mesmas pessoas cada domingo. Mas tem irmãos que não gostam, que não se considera digno de estar lá. Não é? Tem irmãos que dizem que vêm, mas eles não vêm, não comparecem. Tem irmãos que vêm um domingo, 2, 3 não vêm. Então, tem várias, vamos dizer, situações, mas graças a Deus sempre tem um número que dá para suprir sem problema nenhum. Sabe como é? É um pouquinho de estresse, mas nada de perder cabelo. Vamos comprar um microfone para o William, né, William? Ninguém levantou a mão? Não. Outra pergunta que eu tenho, Silvio, eu já vi em mais de uma ocasião, várias ocasiões, geralmente quando a gente tem, por exemplo, a entrega de certificado, tem maior número de pessoas, acaba, né? Aí a pessoa tem que sair correndo, pegando mais, etc. Existe uma forma de evitar isso? Eu não sei se é uma questão de que não cabe dentro da bandeja pequena demais para o número que tem, sempre tem que sair. Existe uma maneira de não acontecer isso ou sempre vai acontecer quando tem muita gente? Quando a gente tem eventos, né, como entrega de certificados, a gente tem uma equipe de irmãs que elas são muito boas, né, liderada pela esposa de Hilda. Então eu sempre combino com ela. Eu digo, olha, veja a quantidade de pessoas que tem no salão e o que é que você acha de colocar mais ou não. E ela sempre guarda bandejas extras. Só que realmente às vezes a gente pega de surpresa, né? Mesmo colocando extra,
falta. Aí a gente já deixa na secretaria o suco e o pão lá, e a gente vai lá e completa. A gente deixava na sala de aula, mas pediram para não deixar, então a gente deixa na secretaria. Aí já deixa esse de sobreaviso, vamos dizer assim, para quando acontecer a gente suprir no momento certo. Ô Silvio, a pergunta tanto vai para você como também para a Régia, assim, é só para uma espécie de... Porque além do treinamento que você desce para mostrar às pessoas que vão servir na ceia, antes a gente tinha um desenho manual do salão. Eu acho que é isso que eu queria falar, Regis. Mas o bom... Está lá ainda? Pronto. O bom também era você estar sempre com ele na mão, porque às vezes não dá tempo de trazer todo mundo para a sala, né? É só uma questão de orientação assim. É importante a gente lembrar que como um ser humano, né, por mais que a gente se organize, sempre vai acontecer algum imprevisto, né? Eu vou aproveitar e falar duas situações minhas. Alguém tem uma pergunta antes de... não. Não, você tem, William, mais uma? Alguém tem mais uma pergunta? Bota aquele microfone de orelha nele. William, o microfone do pregador a gente deixar com você. Ninguém tem nenhuma pergunta, não? Então, eu quero só falar duas experiências, porque vocês perceberam que ficou um certo foco nas vestes, nas roupas. E eu confesso que eu vejo isso como uma certa deficiência, mas a gente tem que ter o maior cuidado. Aí eu vou, dois exemplos que são meus, né, que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, eu cheguei uma vez no culto e uma irmã disse, você pode dirigir a ceia? Aí eu disse, eu não posso não, porque eu estou de sandálias. Eu estava de sandálias. Aí a irmã disse, o que importa para Deus é o coração. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu subi, um pouco constrangido, eu mesmo, aí eu dirigi a ceia de sandálias, né? Aí quando eu desci, um irmão, ele aproveitou uma situação e ele disse, eu não gosto de ninguém quando dirige a ceia de sandálias. Esse irmão deveria ter vindo assim falar comigo. Por quê? Porque eu não tinha sapatos. Foi uma época na minha vida onde eu vinha do Ossanzabel para cá a pé. Vinha e voltava. Então eu não tinha sapatos, não tinha nem dinheiro. Então eu, de certa forma, não estava querendo, eu mesmo me senti um pouco assim, não sei se é constrangido, né? Mas aí eu fui. Então se essa pessoa tivesse falado, por isso que é importante a gente falar com a pessoa e não olhar a aparência, mas eu fiz. E uma outra vez, aí o que aconteceu? Eu comprei um par de sapatos, né? Aí estava com o sapato, e quando eu cheguei aqui, alguns irmãos começaram a brincar, porque eu comprei o sapato da Playboy, e eu não sabia, entende? E estava lá o símbolo da Playboy, e todo mundo tirando, mas nesse caso, esses irmãos não era ainda bem que não tinha uma mulher nua, não é? Era só o símbolo da Playboy. Então, eu perceberia, né? Aí ele tinha... Oi? Boa pergunta. Talvez eu comprei a revista e ganhei o sapato, né? Então, aí é tudo pra gente sempre olhar o coração, mas é olhar o coração da gente, não ficar julgando. A gente está tentando fazer algo melhor, mas cada um dentro de si, vai avaliando, vai vendo, né? Aqui recentemente falou de alguém que veio com a camisa de um super-herói. É importante lembrar que essa pessoa, quando ela ficou sabendo, ela não vem mais, então ela sempre está vindo com uma camisa adequada, quer dizer, só usando essa palavra, só para dizer que às vezes a pessoa vem, não é que ele vem por confronto ou rebeldia, a pessoa não está nem aí, na verdade, a pessoa pegou, veio.
Aí só para a gente ter um pouco de sensibilidade, tá certo? É muito bom tratar de roupas com vocês, porque vocês estão aqui e vocês fazem os questionamentos, vocês presentes, né? Mas alguns irmãos não estão aqui porque não puderam. Por exemplo, o Ixo aí ia vir para cá, mas ficou doente, desarranjo intestinal. Então, não pôde estar aqui. Outro, o trabalho na última hora. Então, essas pessoas, elas não estão ouvindo o que a gente está trabalhando e debatendo. Então, todo cuidado, Daniel, William, então todo cuidado é pouco quando a gente for, não é? Vocês perceberam que a gente veio tudo de branco, isso foi uma combinação. Alguém até disse, vocês são testemunhas de casamento, todo mundo de branco, entende? Mas a gente combinou, porque a gente sabia que vai ser gravado, que Daniel vai colocar no YouTube, vamos fazer um trabalho. Então, a gente fez o melhor. Até, eu acho que duas pessoas me procurando saber se tinha que vir assim. Eu acho que Heron foi trabalhar, né? Heron foi um dos irmãos que disse, como é que eu tenho que ir, né? Veja, a gente tratou Daniel, Silvio, Hilde e Rodrigo. E a camisa branca de Rodrigo? Rodrigo que sugeriu a gente pegar um lápis e fazer na gente. Então, você que está aqui, né, que está recebendo, é que deve mudar, se você acredita que deve. William? Eu só queria dizer que eu quero falar para mim mesmo isso também. Acho que quando a gente vê alguma coisa, seja roupa, seja a forma que a pessoa se apresenta, seja os hinos que canta, como dirige, quando a gente tem uma crítica sobre a coisa externa, a gente precisa se perguntar, eu me preocupo tanto com o coração e a vida espiritual desse irmão que eu me preocupo com o que está no exterior? Acho que essa deve ser a primeira pergunta que a gente faz a si mesmo. E se eu me preocupo com isso, com o coração, com ele, o coração dele, a vida espiritual, eu devo ir lá falar com ele com humildade. Ô irmão, eu queria falar com você para ajudá-lo. Eu lembro, França, eu lembro uma irmã que eu estudei com o marido dela e com ela, e ela veio vou usar a palavra, para a igreja, com uma roupa que talvez a gente diria não adequada. E uma irmã falou com ela, humildemente, ela disse, eu não sabia essa e outras minhas roupas do dia a dia, ela estava vindo, então a irmã orientou ela entendeu perfeitamente. Então, lembra, é sempre falar, não é? E eu acho que o William colocou muito bem, o lado espiritual. É interessante que você falou, Regis, sobre ter o cuidado da vestimenta, tudo, e observar mais o coração dos irmãos. E, assim, entendendo tudo que está sendo colocado sobre a importância da organização em si. E devemos ter esse cuidado, né, de organizar. Mas também devemos ter o cuidado de sempre mostrar ao irmão que o interesse maior é o serviço de coração, né, e ajudando. Porque o que a gente coloca hoje como uma organização, como mais uma sugestão, daqui a 10, 15 anos pode se tornar uma norma, e quem não fizer conforme aquela norma está em pecado. É o que geralmente acontece, a gente tenta melhorar algo que já é perfeito e se torna uma regra do modo geral, né? E aí acaba afetando muito mais a fé do que realmente a organização em si. Porque de tudo que foi colocado, e extremamente importante o serviço ao Senhor, sempre procurando melhorar, e agora, como bem colocado pelo irmão, na internet, onde vai alcançar muito mais do que só a nossa região metropolitana, eu acho que a doutrina em si, a gente observar e buscar muito mais essa perfeição em viver e ensinar a doutrina em si, ela engloba e alcança muito mais do que só a questão da organização como um todo, das pessoas, entende? Então, eu acho que a preocupação da gente se organizar, de melhorar, mas de não tratar, né, para não ter o cuidado de futuramente isso se tornar uma regra, como, por exemplo, a gente sabe que tem locais que, então, se você não for de paletó, você não prega, né? Se você não for com uma roupa adequada, a pessoa não dá, adequada, entre aspas, quero dizer, mas se você não for como uma norma
naquele tal lugar, você não recebe a paz. Então, para que a gente mostre sempre à comunidade, aos irmãos, que é importante a organização, e não se impor só a roupa ou né, a forma de vestimenta em si. Entende? É como seu exemplo, né? A sua reverência de fazer a ceia não estava na sandália, mas o irmão olhou muito mais a questão da sua sandália do que a sua reverência, entende? Eu vou dar um exemplo, eu não sei se Mike ou se o William pode lembrar algum detalhe a mais, mas existiu era uma congregação nos Estados Unidos, onde decidiram colocar flores em frente às bandejas da ceia, né? Eu não sei se isso foi verdade ou só um fato que alguém contou. Então criou o hábito de sempre ter flores diante das bandejas da ceia. E um dia, por algum motivo, não tinha as flores e o membro perguntou para alguém se ia ter ceia naquele dia ou não. Porque, sabe como é? Infelizmente a coisa vira uma norma, né? Então a gente tem que ter o cuidado, né? Jesus disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é? E em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Eu não sei se Silvio quer falar mais ou não. Não, eu concordo. Existe esse fato. Eu fiz um curso de antropologia cultural. Ele fala que a pessoa faz uma coisa pensando na praticidade, repete algumas vezes, ele vira hábito. Desse hábito vira tradição. Dessa tradição vira lei. Entende? As pessoas veem como um mandamento. Se você errar, não fizer, pecou, certo? Então tem que ter cuidado. Mas a gente tem que lembrar, assim, a gente fala muito sobre culto, faça tudo com ordem e decência. A ordem e decência não é a finalidade. A finalidade é a edificação e a adoração de Deus. A ordem e decência é para facilitar essa edificação e adoração. Entende? Então tem que lembrar qual a finalidade. Acho que esse João quer fazer uma pergunta e aí... Esse João não precisa de microfone não, véio. Que é isso? Eu estou brincando. Bota ele aqui no pé, Sérgio. Não, eu só queria pensar, que todos nós pensássemos, que quando Moisés viu a sarça ardendo e o Senhor disse: tira a sandália do pé, porque aqui é lugar santo, e se todos nós entendemos que o Senhor está passeando, ou o Senhor habita no meio do seu povo, e quando nós estamos reunidos como igreja, e o Senhor está ali, então, todos esses argumentos, todos esses ensinamentos, todos esses posicionamentos que está sendo passado para cada um de nós, mas se nós olharmos o culto como a presença do Senhor, como lugar santo, então cada um de nós olhamos para as nossas vidas e aí vamos ver onde precisamos cada um de nós melhorar. Isso seja no comportamento, na postura, nas vestimentas, no modo como nos tratamos, quando todos nós entendemos que o lugar onde nós nos reunimos é um lugar santo. Não santo por causa da pessoa, mas porque Deus habita nesse lugar e torna esse lugar um lugar santo. Então, tudo isso, para mim, assim, é muito, muito válido, mas isso é ensinamento que todos nós precisamos abraçar como algo pessoal, sabe? E não, porque fulano, porque ciclano. Aí eu sei onde eu estou, eu sei que o lugar é santo, porque lá está a presença do Senhor, e eu quero dar o melhor para o Senhor. Aí eu venho com minha roupa melhor, eu me comporto melhor, então eu vou fazer tudo melhor porque eu quero agradar esse Deus, sabe? Não por causa de, eu preciso ir por causa disso, não, eu vou porque lá é o lugar santo. Assim diz a palavra de Deus, sabe? Aqui é santo, não por causa disso ou daquilo, mas por causa da presença do Senhor. Se todos nós adoramos o Senhor nesse local
e entendemos que é um lugar santo, então vamos todos nós querer fazer o melhor para agradar esse Deus, porque Ele é santo e assim Ele se importa com as nossas adorações de várias maneiras. A pergunta vai para Regis. Em uma pregação temática, o pregador pode se portar como tal ou ter uma vestimenta como tal? Olhe, eu vejo Antônio Silva, ele certa vez veio pregar, eu não sei quem lembra, a respeito da igreja como o corpo de Cristo e que nós somos membros deste corpo, e aí ele veio com um braço como se tivesse todo enfaixado, e ele quis dizer que se o membro ele não é utilizado, ele fica atrofiado. Então eu vejo que a pessoa pode, Adriano, desde que tudo bem organizado, tudo certinho, ele pode. Entende? Não, eu não vejo nenhum problema. Pode ser até uma boa introdução. No caso da pregação de Antônio, foi tão boa. Alguém lembra dessa pregação? Monteiro, Rangel. Então ficou até hoje, Clóvis. Então eu não vejo nenhum problema. Pronto. Não, algumas pessoas pensaram, porque ele fez bem feito. Alguém mais? Marcos? Sobre aviso, a importância, como o irmão trouxe, de se expressar, né, e de levar o aviso e saber como levar para a congregação. Certa vez eu fui convidado para ir em uma congregação e no aviso o irmão disse, olha, só estão trazendo fuba, tá faltando óleo e feijão. E passou, eu larguei, né? Aí quando foi no outro mês, aí eu fui de novo, eu disse, e aí? Ele disse, tá faltando fuba. Entendeu? Então, queira ou que não queira, quem deu o aviso machucou quem estava levando a fuba, né? Aí a gente tem que ter bem cuidado para quando a gente for avisar, geralmente a gente se reveza também nos avisos, né, França? Mas a gente peneira o que se traz e trabalha em cima daquele aviso para que a gente não venha machucar alguém quando estiver dando algum aviso, né? Marcos. Lá em Vila da Fábrica, nós chegamos a uma conclusão de que o aviso no final do culto tirava o brilho do que ficou da mensagem nos corações. Então nós resolvemos antecipar o aviso e colocar entre a aula dominical no final e no início do culto. Para resumir a história, nós agora não estamos fazendo mais nada. A gente, quando alguém lembra, vai lá e coloca no data show. Mas entendemos que é necessário o aviso. E nós temos esse problema lá de encontrar um melhor local para que esse aviso seja acrescentado à igreja. Entendem? O que vocês poderiam dizer, no caso, Rodrigo? Desculpa, eu perdi a pergunta. Não, mas pode repetir a pergunta? Qual o melhor, dentro da programação, espaço para... Nós entendemos lá em Vila que o aviso dando no final tirava um pouco da mensagem, né, dos corações. Ou seja, levava a igreja a raciocinar agora os avisos que foram dados, em cima dos avisos. Eu não teria uma opinião de qual o melhor momento, sabe? Eu acho que a congregação vai conseguir perceber qual o melhor momento de passar. Aqui na Boa Vista, a gente passa os avisos no momento da oração final, mas a gente não termina geralmente com avisos. Então, sempre que é dado alguns avisos, a gente sempre tenta retomar o que foi falado às vezes na pregação, tenta retomar algum ponto importante antes de fazer a oração, para evitar justamente isso, né? A gente tem um culto onde se caminhou de uma forma, de repente a gente tem um aviso sobre a morte de um irmão, e daí a gente ora, entende? Então, eu acho que um cenário seria você tentar dar os avisos, mas retomar
um ponto da pregação, sabe? Eu reconduzir e fechar dessa forma. Sabe? Eu só quero lembrar aos irmãos a importância de sempre estar bem preparado. Aqui na Boa Vista a gente já fez avisos no início, no meio, no fim. E a gente percebe que o ponto é quem faz os avisos. Acho que o exemplo que Marcos deu é perfeito. Não é? Tem muita fuba, a pessoa não tem que falar desse jeito. Irmãos, nós estamos precisando de óleo, feijão, arroz. Graças a Deus a gente não está precisando de fuba no momento. Só dessas coisas. É o jeito como fala, como conduz. Mas na Boa Vista, de uma forma literal, a gente não dá mais avisos que seja para uma determinada área. Os avisos são sempre de punho toda a igreja, mas sempre tentando levar para a edificação. O que acontecia antes é que o irmão estava subindo para dar avisos e o pessoal estava dando no meio do caminho. E tinha aqueles que diziam, eu acabei de vir e um carro atropelou a pessoa e partiu o braço dela e a perna esquerda. Aí o irmão que ia dar os avisos lá passava exatamente isso. Rodrigo fez uma explanação muito boa, como o Gilson, muito boa, da abertura e dos avisos de estarem bem preparados para poder. Recentemente faleceu alguém, aí o irmão que estava dando o aviso chegou para mim e disse, eu quero incentivar a igreja a continuar na palavra, orar e falar do funeral. Eu disse, não, fala primeiro do funeral, tá certo? Incentiva a palavra e ora. Essa mudança pouquinha é como sai. Se a abertura é a boa recepção, os avisos, como se falou, é o final. Então é sempre alguém bem preparado, porque senão alguém chega lá e diz, menino, só tem fuba, essa igreja aqui ninguém sabe o que, aí sai negativo. Mas veja, fuba é uma bênção. Quando a gente faz as cestas para o SOS Sertão, a gente coloca 8 pacotes, ou é 6 ou é 8 pacotes. Então, como você joga é o que importa. Aí o irmão até da fuba, ele vai se sentir valorizado e vai trazer. Daniel? Vai falar da mesma coisa do aviso? Só para complementar o que ele falou, e defendendo um pouquinho a minha área, né, puxando um pouquinho a área do louvor, eu acho assim que, na minha opinião, né, a gente não deve ter muito essa preocupação de tirar o brilho da pregação, sabe? Porque, assim, como o Regis falou, se a pregação ela for realmente bem feita, bem preparada, bem explanada, vai ficar, sabe? Eu acho que não vai ser outro momento do culto que vai tirar, né? Eu acho que só vai tirar se realmente a pregação não atingiu o objetivo, porque, puxando para a minha área, senão, quando acabasse a pregação, eu não poderia mais louvar, porque senão o louvor podia também tirar o brilho, escapar a mensagem, entendeu? Ou alguma outra coisa. Claro que um aviso muito prolongado, muito assim, pode atrapalhar mesmo, mas eu acho que assim, não deveria ter muito essa preocupação de assim, vai tirar a mensagem. Não, se a mensagem for boa, for bem pregada, pode ficar tranquilo que eu acho que não vai interferir, não. Eu queria reforçar isso, certo? Eu acho que não precisa ter essa preocupação de tirar o brilho da pregação, como se a pregação fosse tão especial. Eu vou dizer para você, depois de algumas horas, 99% dos irmãos vão esquecer o que foi falado. Então, no dia seguinte, dificilmente alguém vai lembrar. Vocês falaram sobre a pregação de Antônio Silva, poucas pessoas lembraram. Quantos de vocês que lembraram podem lembrar mais 3 pregações dele? Entendem? Mas isso não quer dizer que a pregação não é importante. Eu garanto que vocês comem 3 vezes ao dia, 3 refeições, mas a menos que você coma a mesma coisa todo dia. Se eu perguntar o que você comeu no almoço da semana passada, você vai lembrar? Dificilmente. Mas se você parar de comer também, vai dar problema, entende? Então, a gente alimenta na hora, isso nos leva alguns minutos. Se a gente conseguir lembrar no dia seguinte, maravilhoso, certo? Mas dificilmente vai. Então, não tem que ter essa preocupação de tirar o brilho. Uma coisa que eu quero dizer sobre os avisos, 2 coisas. A gente tem que saber discernir entre o que é extra-bíblico e antibíblico. Você fez essa ênfase. Não é, faz parte da ordenação do culto. Entendem? Então, ela é extra-bíblico. Quer dizer que a Bíblia não fala nada sobre isso. Entendem?
Não quer dizer que é antibíblico, tem que tirar porque não tem um mandamento na Bíblia, não tem, não, é extra-bíblico. E essa questão do aviso, você falou, né, das cartas. Se você olhar as cartas de Paulo, geralmente termina. Imagina, Paulo escreveu as cartas, foram distribuídas nas igrejas, se leia na igreja. Imagina como ele tirou o brilho no final. Porque ele começa com a saudação, geralmente a primeira metade, aquela base teológica sobre o evangelho que Cristo fez, depois a parte prática, aí você vai aplicar dessa forma. E no último capítulo é o 100. Saudai fulano, receba Beltrano, faz isso, faz aquilo, é tudo prático, entende? Os avisos, um capítulo inteiro de avisos, entende? Então isso não tira o brilho, certo? Então acho que não existe um momento perfeito, mas tem coisas importantes que precisam ser ditas, porque é prático, né? Estamos todos juntos, todo mundo precisa ouvir. Espera aí que Jorge está... Minha pergunta vai para Daniel. É assim, eu tenho pouco tempo de convertido, 5 anos, e antes de me tornar membro aqui da Igreja de Cristo, eu passei por presbiteriana, batista, e eu vi que o louvor lá, todos eles têm instrumentos. Eu queria saber assim, o porquê que aqui que não tem. Essa pergunta eu vou deixar para o pastor responder. Não, mas assim, esse assunto rende várias horas de conversa, mas tentando resumir, aqui a gente não usa instrumento porque a gente tenta ao máximo seguir o modelo de igreja do Novo Testamento. A gente tenta imitar os passos dos apóstolos, né? A gente entende que os apóstolos criaram a igreja com ordens de Jesus Cristo, né? O Espírito desceu sobre Pedro, sobre os apóstolos, e a gente tenta imitar ao máximo, né? Claro que a gente não é perfeito em tudo, mas a gente tenta pegar cada detalhe do que eles faziam no primeiro século, como a igreja se reunia, o que eles faziam e o que eles não faziam. E em todo o Novo Testamento a gente não tem nenhuma referência deles louvando, deles usando instrumentos nas reuniões, nos cultos. Então, por causa disso, a gente prefere não usar instrumentos para tentar ser mais fiel à igreja, né? No Velho Testamento a gente tem vários exemplos de instrumentos de corda e tudo mais, sendo que a gente quer imitar não a igreja do Velho Testamento, porque na verdade no Velho Testamento não tinha igreja, né? Na verdade era o povo de Deus e tudo mais, não existia reuniões como a gente tem agora, existia o templo, existiam os sacerdotes, era um cenário bem diferente. Então, por causa disso, porque a gente quer imitar a igreja do primeiro século, e na Bíblia não fala em nenhum momento, né? Pelo contrário, eu até mostrei alguns versículos, né, que fala louvando, entoando e cantando, né? Então, no Novo Testamento a gente tem explícito o cantar, mas a gente não tem explícito outra forma de louvor que não seja o canto. Então, por isso que a igreja aqui na Boa Vista prefere se manter nesse patamar e não ultrapassar essa questão. Finalmente chegou minha vez, ó. A minha pergunta é para Hildo. O culto normal, né? O culto do modo geral, né? Já que a evidência é os avisos, se pode, se não pode. Existe algum modelo, seja na Bíblia, ou seja vinda dos antepassados, que o culto tem que ser essa norma, essa ordem? É para mim? Não, a gente bem lembrou desde o começo que isso não é uma regra, tá certo? Isso não é uma regra. Eu já fui para algumas congregações da Igreja de Cristo que por um motivo ou outro teve que ser feito a pregação antes, como inverter a ceia no lugar da oferta ou a oferta no lugar da ceia. Não tem nenhum modelo. O que a gente se baseia é em termos de referência, não da pessoa estar bem trajada para mim ou para quem está aqui na frente, mas de um momento de agradar, primeiro o coração dele ser tocado e ele ter a reverência a Deus. Porque no Antigo Testamento, Manuel,
era todo mundo uniformizado, os sacerdotes tinham suas vestes, e tem mais, se a gente for voltar, a gente vai ver que a maneira que eles estavam se vestindo era como Deus tinha determinado. Hoje a gente tem o privilégio, graças a Deus, de se vestir do jeito que a gente pode e quer, mas assim, não tem, eu nunca vi, posso ser que tenha, eu nunca vi uma determinação, mas é uma coisa que a gente está tentando trazer para nós mesmos, não é só a gente que está aqui de branco, é todos nós aqui, a gente melhorar cada dia mais. Então, se fosse uma regra, se fosse, vai ter irmãos que não vai, não, mas eu não gosto de camisas de manga comprida, mas assim, eu passei um tempo vindo, veja como é interessante a mente do ser humano, o cristão, aqui eu vou falar da Boa Vista porque aconteceu aqui. Eu passei um bom tempo vindo de paletó, e numa das vezes que eu fui chamado a pregar, eu não vim com paletó. Aí teve uns que, gente, tu não vai pregar sem paletó? Ou seja, a mente da gente, às vezes, é focada na pessoa e não primeiro em nós. Então, assim, se eu quero agradar a Deus, eu não vou me preocupar com o que você está vestido. Eu vou me preocupar com como eu estou vestido, me preparando para Deus. Então, assim, eu não vejo uma ordem que tem que ser assim, assim, assim. A gente percebe na Bíblia alguns pontos, como, por exemplo, no primeiro dia da semana, eles se reuniram para tomar a ceia, não como um mandamento, um princípio que a gente vê, a gente segue. Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 14, né, que quando eles estão juntos, um traz doutrina, outro revelação, a gente vê a palavra de Deus falando a respeito de louvores para se encher do Espírito Santo. Então, essas partes, nós usamos ela, pegando na Bíblia, para a nossa assembleia. Eu já percebi que tem pessoas, como o Marcos aqui, falou da experiência, feita a Boa Vista, os avisos já foi no início, no meio e no fim. Quer dizer, não tem uma ordem, Manuel, bíblica, que diz, começa com as boas-vindas, aí os louvores, não tem uma ordem. Já aconteceu aqui, a pessoa responsável pelo pão, aí não trouxe o pão, aí a gente correu para fazer, aí botou a pregação primeiro. O que não pode é as boas-vindas no final, porque aí não é boas-vindas, né? Isso aí a gente sabe que é as boas-vindas. Mas se a ceia sobe, a oferta, a pregação e etc. Então, isso acontece, não tem uma regra que diz, faça assim, entende? A minha questão, Regi, por exemplo, o aviso. Sim. É necessário, é desnecessário? Ótimo, pronto. O que eu quero saber, pode ser acrescentado mais outras coisas nessa ordem? Pode ser acrescentado, como pode ser tirado, entende? A gente tem um mandamento no sentido de que Jesus disse, faça em memória de mim, mas não está dizendo que é todo domingo ou no primeiro dia da semana, juntando a oferta. A gente pode acrescentar, a gente pode abrir um espaço para o momento das crianças cantarem lá na frente, né, louvarem, abrir um espaço para testemunhos, Rodrigo acabou de falar. A gente pode simplesmente dizer, vamos tirar avisos, mas os avisos, eles são importantes, como por exemplo, o Rodrigo bem colocou, no último domingo de abril, não vai ter aula bíblica, não é? Vai ser o culto o culto primeiro, depois a assembleia. Então, os avisos é importante. Algumas pessoas essa semana chegaram para mim e disseram, domingo, que é amanhã, não vai ter aula bíblica não, né? Pensando que era amanhã. Eu disse, é o último de abril, não é agora. Então, não é um mandamento ter avisos, mas a gente quer informar a igreja e a gente usa esse espaço. Agora, praticamente, os avisos são, eu vou dizer assim, a parte em que as pessoas menos guardam no coração. O que é que a gente decidiu na Boa Vista? Não é? E talvez eles nem todos saibam, mas é avisos de caráter para a igreja. Por exemplo, eu trabalho aqui com o pessoal
nos casais, uma área que eu trabalho, eu não aviso lá, a gente vai ter um café da manhã, a gente vai ter um retiro, não é? A gente vai ter um passeio, a gente vai fazer um mutirão. Não aviso. Se for para toda a igreja, aviso. Se é só para a gente, é só para a gente. Então, a gente foi cortando, porque a lista é grande e cada um quer colocar. Agora, o irmão fulano de tal, por exemplo, o Regis, faleceu. Eu espero que a igreja saiba que eu faleci, né? Então, avisos no sentido geral, a gente passa. Mas não é como uma ordem, não é um mandamento à estrutura ou acrescentar algo mais, não tem problema. Monteiro? Alguém já brincou aqui que colocaram propositadamente os avisos com a camisa diferente, ó. Mostra aqui. Pegando o gancho da pergunta de Manuel, lá em Afogados, Manuel, a gente já colocou uma vez a aula bíblica dentro do culto, que é tudo culto. Então a gente colocou dentro do formato, você tem boas-vindas e até os avisos no meio tinha aula bíblica, para dar importância da aula bíblica, durante um bom tempo lá, e fez. A minha pergunta, e eu concordo com o William, nós temos que entender que toda parte do culto é importante, toda. Até para evitar, tem irmãos que chegam correndo no culto, já passou a ceia já, vem só tomar a ceia. E esse mesmo irmão, já passou a oferta, ele não pergunta. Estava até brincando, há uns domingos atrás, Cesário fez isso lá em Afogados. Ele fez a oferta, alguém deixou de ofertar, porque nós perguntamos, alguém deixou de ceiar? E não perguntamos, alguém deixou de ofertar? Porque é tudo parte do culto. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, temos aí várias partes desse formato que nós usamos. E falamos sobre tempo, sobre regras, sobre limites, um bocado de coisa. E seria interessante que cada um pudesse falar como é que nós, como igreja, podemos transitar entre esse formato de limites e tempo e entre o culto sem ter aquela amarração obrigatória. Eita, a pregação está maravilhosa, Regis, mas tu passou de 30 minutos, já não prestou. Como é que nós podemos separar isso entre sair do engessado para algo livre de adoração? Eu vou falar e depois, porque eu falei um pouco sobre isso na apresentação, mas quem quiser pode acrescentar. Quando é organizado, Monteiro, não é necessário correr, não é, demais, tá certo? Não ficar preso dentro do tempo, mas também não abusar do tempo. Por exemplo, eu já tive situações em que as pessoas não se preocupavam com o horário de começar. O horário começa de 10, dava 10h30, não tem problema não. Mas se fosse para terminar no horário certo, mas é para Deus, quer dizer, é para Deus, vai aí direto até 2, 3 horas da tarde, mas não é para Deus começar na hora certa. Então, o que nós prezamos no sentido da ordem é começar no horário e terminar no horário que a gente programou. A gente tem uma consideração pelos irmãos, por exemplo, aqui mesmo, a nossa aula começa de 9. A gente não quer começar de 9h40, porque tem irmãos que vão chegar 20 minutos antes, ele vai ficar esperando basicamente 1 hora para começar, e se eu estender por mais meia hora, ele vai passar 1h30. Então, a gente preza pela organização. Se acontece um imprevisto, como já aconteceu, sem problema nenhum. Eu acho que, eu não sei quantos de vocês notaram, mas algumas semanas atrás, eu li todo o livro de Tiago, porque a gente teve um problema com a live, não foi? Todo o livro de Tiago, eu fui lá em cima, subi e comecei a ler. Vamos ler, e a gente continuou, ou teve a nossa programação normal. A gente não diminuiu um hino, a gente não pediu para o pregador pregar menos, a gente foi normal, entende? Terminou um pouco mais, sem estar engessado. Agora, quando a gente trata de horário, a gente também precisa entender que os visitantes que nós prezamos e queremos, eles estão chegando naquela hora. Aí eu não estou nem dizendo tanto
passando para eles a organização, a seriedade, mas muitas vezes eles também vêm, eita, começa de novo, vai terminar, então é a programação. Eu acho que é não correr, tá certo, mas também não ficar em círculo. E eu queria acrescentar isso, Regis, que a gente vendo as lives lá que estão salvas, todas elas, mesmo assim, a gente não controlando, se você vê, todas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho em questão de tempo. Vai ter uma diferença de 10 minutos para mais, 10 minutos para menos e tal, mas todas elas têm basicamente o mesmo tempo, entendeu? Então isso não tem tanta... Quando eu era mais jovem, né, isso é no passado, ficava alguém atrás dizendo para o pregador, entende? O pregador, o horário, e algumas vezes eu era o pregador e o relógio quebrou, né? Entende? Então, a gente só precisa entender que tudo, quando é organizado, começa de que horas? Por exemplo, aqui é os casais, eu ensino uma boa parte aqui, 9 horas eu começo. Começa com, vamos dizer, com uns 15, 20 casais, termina com quase 35, 40 casais. Eu começo na hora. Termino na hora. Tá certo? Pronto. Só queria complementar rapidinho aqui sobre o que Monteiro falou. Eu gosto muito de pensar quando Jesus falou sobre o sábado, né, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, eu gosto de usar essa passagem para a gente lembrar que existe a questão de tradição, de ordem, mas que o mais importante são as pessoas. O mais importante não é, né, a gente quer seguir uma organização, a gente quer seguir uma ordem certinho com o horário, mas como a gente foi falado aqui, se a questão de organização do culto, a questão de horário, a questão de ordem, for ultrapassar as pessoas, né, fazer o irmão pecar, fazer o irmão entristecer, acho que a gente não pode também, tem que ter um limite com essa questão da carga que a gente bota, com essa questão da pressão, né, que a gente coloca. Acho que tem que haver essa flexibilidade aí, como o Monteiro está falando, para a gente não sobrepor as coisas, né, que muitas vezes é só a questão de uma ordem, de organização, de um irmão nosso, né, da questão do irmão, do sentimento do irmão. Claro que a gente não quer fazer as coisas desorganizado e tem coisas que a gente tem que fazer para Deus, né? Por exemplo, a ceia, o pão tem que ser sem fermento, né? Então a gente não vai sobrepor isso, dizer, não, eu vou fazer agora um pão de caixa com fermento para não machucar o irmão. Não, isso aí não, isso a gente nunca vai contra os princípios da Bíblia, mas eu acho que a gente tem que sempre achar esse meio termo para não jogar uma carga pesada em algo que muitas vezes pode ser flexível. Vou passar para o Rodrigo, e aí a gente tem Rangel e mais uma pessoa, William, e pronto, Rangel, William e Araújo. E aí a gente faz uma oração. Eu acho uma coisa muito importante. Então, só respondendo a pergunta de Monteiro, é pertinente, como que a gente pode fazer para que essas coisas não fiquem engessadas, né? Eu acho que uma das coisas é não ensinar isso, o engesso, entende? Então, não ensinar o costume como doutrina, entende? Porque eu acho que é aí onde as coisas começam a piorar. Claro que, como o Verlan falou, a pessoa começa com hábito, depois costume, depois lei. É verdade, é quase que naturalmente, né, as pessoas vão chegando a esse ponto. Mas se, por outro lado, a gente ensina, aí piora, entende? Então, acho que a gente tem que ensinar realmente o ponto correto ali, para que a Irmandade entenda e aí tenha flexibilidade, né, de entender que pode ser de modo diferente. Eu acho uma coisa muito importante não atender celular na hora do culto, nem conversar. Tem que ser com ordem e decência. Então, eu me lembro de um caso que Hildo esteve lá na igreja, foi pregar, né? E ele estava em silêncio. E eu disse, eu acho que ele vai falar sobre a importância do silêncio. Aí ele olhou para o pessoal, estou esperando que vocês parem de conversar para eu começar. Não, deixa eu voltar assim, tudo que está sendo feito aqui é para melhoria do andamento do culto na Igreja de Cristo, em todas as igrejas. Mas isso não interfere que vocês também
chegue com opiniões de vocês para ser analisada, porque, veja, eu não sei se hoje ainda acontece isso na igreja de Afogados, mas uma coisa que eles fizeram lá, e já faz um tempo, que eu achei interessante, é que Monteiro, junto com a liderança, ele decidiu para todos os membros a mesma linguagem, a mesma Bíblia. Então veja que coisa interessante, o pregador, ele está com a mesma linguagem do ouvinte. Aqui não foi feito, mas eu achei, então assim, eu quero frisar que vocês podem também dar opiniões de vocês mais tarde, dizer, ó, será que teria como fazer isso? Porque aqui não é para mim, não é para Regis, não é para Rodrigo, para Silvio, para Marcelo, para Daniel e para Gilson, não. Aqui a gente está tentando buscar o melhor para Deus, o melhor para Deus. Então, não isenta vocês de trazerem nenhuma sugestão, como também não isenta vocês de terem também a reverência a Deus. Só queria comentar sobre o que o Monteiro falou. Ele falou sobre ficar fixo, né? Uma coisa enrijecida. Pronto. Acho que exatamente de fazer essa distinção entre o que é mandamento e o que é prática, né? Uma coisa, a forma que a gente praticar. Por exemplo, Regis fala muito sobre o horário, mas isso é uma coisa cultural. A gente vive num mundo ligado à hora, né? Todo mundo usa relógio, celular, está na parede, onde você vai tem o horário, né? Mas se você estiver numa tribo indígena na Amazônia, se estiver na área rural da África, a gente vai reunir quando o sol se pôr em cima de tal árvore, entende? Então lá fica horas, né? Não tem horário marcado, certo? Então é uma questão cultural. Acho que a gente tem que lembrar isso. Acho que uma coisa falou para não ficar pessoas pensando que horário, a ordem é mandamento. Acho que é como Rodrigo falou, é não falar como se fosse mandamento e ter flexibilidade, como o Regis falou, faltou luz, vai ler o capítulo inteiro. Às vezes a gente traz as crianças, às vezes a gente muda o horário, a gente faz a reunião num horário diferente e a gente não fica agindo como se fosse escandaloso, né? É normal mudar de vez em quando, entende? Acontece essas coisas, sabe? Os imprevistos, ou ter planejado mudar de forma, a forma que a gente faz a ceia, né? Às vezes a pessoa, geralmente, todo mundo pega e toma, né? Às vezes a pessoa diz, segura o pão até todo mundo te ver o pão, né? Às vezes faz uma oração, toma tudo junto, né? Então essas mudanças são ótimas, né? Para manter essa flexibilidade. Silvio, sobre a questão dos copos, na hora que a gente está recolhendo os copos, e já teve, sobre o recolhimento dos copos, que já teve 2 acontecimentos, uma comigo, talvez 2 comigo e uma com o Múcio. A comigo foi da vez que eu fui recolher os copos e uma pessoa era visitante, e ela colocou o dinheiro na hora do recolhimento dos copos. Aí eu parei, aí eu disse, não é agora, é depois. Só que antes disso, na bolsa que coloca os copos, não tinha o nome copos, era sem nome. Agora está com os copos. Aí eu acho que deu um pouco de valorização para quem vai colocar, que sabe que ele é copos, né? E a outra vez foi com o Múcio, que também me informou que sobre que pedir para ele trocar o dinheiro, eu quero troco. Aí eu também fiquei nessa dúvida, e também quando eu estou na ceia, que a gente vai pegar a bolsa do recolhimento, aí tem as crianças, às vezes o culto está lá, aí o pessoal a gente está recolhendo, e o pessoal manda levantar as crianças. Uma vez aconteceu na hora que estava recolhendo as bolsas. Aí todo mundo a levantou, e a bolsa ficou lá embaixo, e o pessoal se levantou, e eu nem vi mais a bolsa, não estava mais. Já foi para a mão de outra pessoa. Aí eu queria uma informação, como é que se isso acontecer outra vez, como é que a gente poderia atuar como nós recolhemos copos, porque eu fiquei perdido nessa hora. Obrigado. Em relação a colocar o dinheiro acho que a pessoa foi ofertar, né? Ela foi ofertar, viu ali o saquinho, achou que era o momento da oferta. Você pode recolher, pegar o dinheiro, claro, né? Já que ela vai trazer para ofertar, mas falar, olha, o momento não é agora. Se você quiser ficar com o seu dinheiro, para quando passar a sacolinha você depositar, tudo bem. Mas se você não quiser, eu posso depositar o dinheiro lá no ofertório. É o que eu faria, sabe?
Em relação às crianças levantarem, realmente já aconteceu isso. As crianças estão levantando e o pessoal está recolhendo. Então fica bagunçado. Então, qual é a dica para quem está dirigindo os louvores? A aula das crianças. Então, a gente segura. As crianças estão saindo. As crianças saíram, você começa a recolher os copos. Eu acho que fica melhor. Aí, quando o dirigente vai começar com o louvor. O dirigente começa o louvor e vocês... Aí já não vai mais atrapalhar, porque as crianças já saíram. Né? Porque depois do louvor vem a oferta. Então, quando chegar a oferta, os copos já vão estar todos recolhidos. Deu para entender? Qual foi a outra que tu falou? Sim. É isso mesmo. Exatamente. As crianças saem depois da oferta. Então, quando começar o hino da oferta, já começa a recolher os copos. Eu acho melhor. E em relação ao dinheiro, você dá essa dica, né? Olha, o momento não é agora, o momento vai ser depois desse louvor. Mas se você quiser, eu posso pegar seu dinheiro e botar lá no ofertório. É o que eu faria. Assim, o questão do touro, eu falei até na minha explanação. Quando vem a mim, eu pego uma testemunha, vou lá, tiro para a pessoa que está lá vendo, eu dou o troco a quem pediu. Eu só gostaria de frisar que todo ponto, assim como já foi dito, é importante, né? Na questão dos copinhos e do recolhimento das ofertas, eu lembro que assim que a gente começou a recolher os copinhos, que teve essa iniciativa, aí teve um domingo que nem eu e nem outro homem lá se levantou para colher os copinhos. Do nada, uma irmã se levantou, passou por nós, foi lá dentro, pegou a sacola e começou a recolher. Aí o que eu quero dizer é que nós, não é só a gente, vocês, a igreja, ela está sendo observada. Então, essa irmã, ela tomou atitude e recolheu os copos. A gente, louvável, né? A gente ficou tudo parado, mas depois veio outra irmã, chegou até mim e disse, olha, daqui a pouco a gente está se tornando a denominação tal, porque a mulher estava trabalhando. Então, assim, a gente é observado. Isso que a gente está fazendo aqui é para tentar melhorar. Hoje, a gente só vai, homem, recolher os copos. E a questão do momento da oferta, do colhimento das sacolinhas, é interessante que teve uma vez que um irmão escalado, ele se levantou logo, pegou os copinhos todinho. E quando eu já estava na oferta, que eu estava recolhendo o saco, aí a irmã chegou para mim, duas irmãs assim, tem copo ali, você tem... sinceramente, eu fiquei perturbado, porque eu não sabia mais onde era que estava o saco. Eu tive que me abaixar para pegar o copo. É assim, é um negócio tão interessante, parece brincadeira, mas da abertura até os avisos, é tudo importante, porque é tudo para Deus. É tudo para Deus. Então, a gente precisa fazer com a melhor qualidade que a gente puder para Ele, independente de quem somos. Sabemos que somos pecadores, mas se eu sair de casa com a intenção de ofertar, e eu sei qual é a hora da oferta, eu tenho que estar lá. Se eu sair de casa sabendo a hora que eu tenho que cear, eu tenho que estar lá. Se acontecer um problema no meio do caminho ou outro, tudo bem. Mas às vezes acontece, de como foi bem falado, a pessoa chegar depois que a ceia passar, as panelas já estão aqui em cima, ou então a oferta já subiu, já fechou. Eita, cadê a... Bom, se prepara para tudo que você vier, para o culto no domingo, na casa do Senhor, se prepara, mesmo que você não vá fazer nada, mas se prepara, porque de uma hora para outra você pode ser chamado. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês pela presença e a participação. Vocês bateram palmas para a gente quer bater para vocês. Diógenes.